Olá, amigos do ADVJus, estamos chegando com mais um novo programa, feito com aquele profissionalismo que você já conhece, que você merece. Muito obrigado por me acompanhar sempre aqui na TV, nas redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn, obrigado mesmo, ok? Você vai ver no ADVJus TV de hoje, ADVJus, notícia jurídica, ADV especial com várias participações, vocabulário jurídico, pergunte ao ADVJus, prestação de serviços, atitude e comportamento na advocacia. ADVJus, entrevista e momento divino. É tudo isso agora comigo aqui no ADVJus. Fique aqui. Legal demais ter você aqui comigo no ADVJus, iniciando o nosso programa de hoje com essa notícia jurídica aqui que separamos para você. Olha só. Comunhão parcial não resulta por si só em responsabilidade por dívida de cônjuge. Isso mesmo. Olha só, a terceira Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu por unanimidade manter uma decisão que negou o pedido de penhora de valores depositados na conta bancária de uma ex-esposa do devedor. O colegiado reafirmou o entendimento de que o regime da comunhão parcial de bens não implica, por si só, responsabilidade solidária pelas dívidas do outro cônjuge, ainda bem, né? Tratava-se, nesse caso desse julgamento, de tentativa de penhora que alegava visando a seu interesse, né, a conta bancária da ex-mulher, sobre o argumento do benefício mútuo, né, que tiveram antecipadamente. E, portanto, a obrigação deveria recair sobre o patrimônio comum do casal. O relator não concordou, né, desembargador Gilberto Gomes de Oliveira, e se pronunciou da seguinte maneira: não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, só pelo fato de ser casado com a parte executada sob o regime da comunhão parcial de bens. É isso daí, tá vendo? A nossa fonte, Conjur. Sequência do nosso programa, agora ADV especial, Direito Urbanístico. Qual a importância do planejamento e da gestão da mobilidade urbana? Olha, isso é muito interessante. Veja só a participação do Dr. Roberto Guimarães. Confira. Falando em mobilidade urbana, é de crucial importância que todo município tenha. Mesmo porque ele é obrigatório a partir do momento que se entende que é uma regra do direito urbanístico inserida no plano diretor de desenvolvimento de toda a cidade. Por que é importante? Porque vai garantir ao cidadão uma livre locomoção, uma locomoção mais fluida, mais organizada. A cidade se solta, principalmente em centros maiores, nas metrópoles, em que há um distanciamento muito grande, um crescimento muito horizontal do tecido urbano. Então, a partir do momento que você, imagine, existe um cidadão que mora na periferia, ele tem que se locomover até o centro para cumprir carga horária, para trabalho. Esse trânsito tem que ser fluido. E aí o governo municipal tem que conferir a esse cidadão o transporte urbano de qualidade, para que haja a garantia àquele cidadão que ele faça uso de um transporte público urbano. Portanto, é de suma importância que a cidade tenha organizado esse plano de mobilidade urbana. E é isso, é muito importante que isso aconteça, é obrigatório, além do que. Legal, continuando então, muito obrigado, doutor Roberto. Agora, vocabulário jurídico. Olha, essa figura, né, aliás, né, jurídica, pessoas nos mandaram aqui essa indagação, né? Mandado de injunção. O que é isso? E quando ele pode ser interposto? Evidentemente que é uma medida judicial, né? O que é mandado de injunção e quando ele pode ser interposto? No intervalinho a gente vai trazer a resposta para você, ok? É isso mesmo. Agora pergunte ao ADVJus, Direito
previdenciário, golpe nos aposentados. É possível reaver o dinheiro, né, de volta, né? Você que perdeu, sofreu perdas, né, no INSS, descontos ilegais. É possível reaver o seu dinheiro de volta? Quem viver, verá. Mas fomos buscar a resposta com a especialista aí do assunto, né? A advogada da área do direito previdenciário, a doutora Vitória Laurentes. Veja. Imagina descobrir que durante anos o INSS descontou valores do seu benefício sem a sua autorização. Pois é, isso aconteceu com mais de 9 milhões de brasileiros entre aposentados e pensionistas do INSS. E esse escândalo acaba de estourar. Durante muito tempo, associações e sindicatos realizavam desconto diretamente no contra-cheque dos aposentados sob o título de mensalidade associativa. Em muitos casos se utilizavam de cadastros forjados, assinaturas falsas e até mesmo biometria indevida para conseguir efetuar esses descontos indevidos. O desconto aparecia sob o título de mensalidade associativa e muitos sequer percebiam, mas quando foi possível perceber-se, o rombo já passava do valor de 6 bilhões de reais. Com a pressão da imprensa e dos órgãos de controle, a Polícia Federal então instaurou a chamada Operação Sem Desconto, na qual foi possível bloquear cerca de 2,5 bilhões em bens e valores de mais de 12 associações diferentes que mantinham uma contratação irregular com o INSS. Agora, a boa notícia é que desde o dia 14 de maio, o governo federal disponibilizou a informação de que será possível buscar reaver esses valores e que os beneficiários que receberam essa cobrança indevida poderão reivindicar o pagamento desses valores diretamente no próprio aplicativo do Meu INSS. As entidades terão então 15 dias úteis para provar a regularidade daquele empréstimo ou contratação e, se não conseguirem provar, então será obrigatório o desconto devido àquele segurado ou pensionista. Nesse meio tempo, o presidente do INSS pediu calma à população. Já o ministro da Previdência informou que o ladrão teria entrado em governos anteriores de alguma maneira, tentando insinuar que isso já se perpetrava desde as gestões anteriores em nível nacional. Mas a verdade, pessoal, é que pouca coisa foi feita desde então. Houve muitos alertas desde pelo menos 2 anos apontando possíveis descontos indevidos que várias associações vinham fazendo desde então. E só agora, 2 anos depois, é que decidiu se instaurar uma operação para averiguar o que de fato estava acontecendo. Esse escândalo mostra que o sistema falhou em proteger aquele que mais precisa, o aposentado. Foram anos de omissão, de conivência, de ausência de fiscalização. E agora o governo corre contra o tempo para tentar reaver esses valores. Mas a pergunta que fica é: quem será responsabilizado? Por isso é muito importante, se você ou alguém que você conhece teve algum desconto indevido no seu benefício, faça uma conferência do seu extrato de pagamento, fique atento a possíveis descontos, empréstimos ou créditos que tenham sido feitos que você não tenha contratado, e busque sempre um advogado da sua confiança, um profissional da sua confiança para te orientar sobre o melhor caminho a seguir, porque no meio de tanto descaso, é a informação e a orientação correta que vão garantir o cumprimento dos seus direitos. Agora, a DVJUS Prestação de Serviços. Meus amigos, olha, a gente está sempre batendo nessa tecla aqui, né? Recebemos aí pedidos para que a gente continue a divulgar, né? É evidente que outros veículos de comunicação aí também estão fazendo essa divulgação, porque é muito importante, é com relação à doação de sangue. Eu falo sempre aqui que no outono, né, tem aí essa mudança de temperatura, né, muito de manhã, principalmente aquele friozinho afugenta as pessoas da doação, justamente por causa que as temperaturas estão mais baixas, a pessoa fica mais aí, né, quer ficar em casa. Então as pessoas que são muitos, né, os doadores, elas preferem deixar aí para se dirigir ao posto de coleta em outra ocasião, mas isso é muito difícil. A gente pede que, por favor, você que é doador, né, vá lá ao posto de coleta, tá? Porque agora todo mundo está reclamando aí que os estoques estão muito baixos, isso mesmo. Olha, para você que está apto a fazer esse gesto de humanidade, dirija-se ao Hemocentro aqui de Ribeirão Preto. Tem 2 endereços para você fazer essa
boa ação, ok? Na rua Tenente Catão Roxo, 2501 e também na rua Quintino Bocaiúva, 470. Os telefones são esses que você já está vendo aí, né? O 0800 979 6049 ou 3610 8929. Doe sangue, doe vida. Agora a DVJUS, prestação de serviços. Atenção, advogados, olha, exija o que lhe pertence. O STJ manda, hein? O TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, STJ, você sabe, Superior Tribunal de Justiça, manda o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo seguir a tabela da OAB ou o CPC em honorários, tá? Pessoal gosta de um tanto, né, de aviltar os honorários, tirar aquela percentagem, né? Nem vou falar quem faz isso. O ministro João Otávio Noronha determinou que o Tribunal de Justiça reavalie os honorários fixados em primeira instância, deixando, ou melhor, devendo anotar o critério mais vantajoso entre o percentual mínimo e o percentual mínimo já previsto no CPC ou os valores estabelecidos na nossa tabela da OAB. A decisão envolve um caso que fixou os honorários em 10%. Com certeza foi majorado para baixo, né? O STJ defende critérios legais, jurisprudenciais mais benéficos. A fonte foi o STJ. Eu quero fazer aqui um parênteses, tá? Porque a gente de longa data, aí, principalmente no processo civil, né, processos com durações quilométricas, e às vezes importa sim, numa vitória difícil que a gente lutou tanto para chegar lá naquele deslinde, né, e aí vem a canetada, né? Pessoal aí da advocacia mais antiga sabe muito bem o que eu estou falando. Vem a canetada e você tem aquela expectativa de um certo valor nos honorários, mas acontece que, né, a canetada vem. E agora o STJ está distribuindo justiça aí para aqueles que não são tão iluminados assim na hora de aquecer contra os honorários advocatícios e a sua importância. Sequência do nosso programa, agora nós vamos para aquele intervalinho, né? Ninguém é de ferro, para aquele cafezinho, que aqui é rapidinho. Voltamos na sequência. Conto com você aqui comigo. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Homo. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Mandado de injunção. O que é e quando pode ser interposto? O mandado de injunção é uma ação constitucional que visa garantir o exercício de direitos fundamentais quando falta a norma regulamentadora e impede o seu pleno efetivo. Trata-se de um remédio constitucional previsto na Constituição da República, né, de 88, e foi regulamentado ainda pela Lei 13.300/16. Ok, estamos de volta então com o segundo bloco do ADVJUS TV. Quero convidar você para ficar aqui comigo, que daqui a pouquinho, na sequência, nós vamos curtir aí uma entrevista com o novo presidente da ANACOM, Associação Nacional da Advocacia Condominial. Você sabe quem é? Daqui a pouquinho você vai saber, ok? Eu vou te contar já já. Olha só, atitude e comportamento na advocacia. Recursos na esfera civil, tá? Embargos de declaração. Sempre faço aí, né,
um breve parênteses, que aqui é apenas uma amostragem para jovens iniciantes da advocacia entre 20 e 70 anos, tá? Hoje vou abordar aí a dificuldade de todo iniciante na advocacia relativa aí sim a esse dispositivo importante, que são os embargos de declaração. Antes de iniciar propriamente no nosso assunto, é necessário pontuar que os recursos no processo civil existem para a possibilidade de impugnação, ou seja, para a manifestação de inconformismo frente às decisões judiciais, e ocorre muitas, tá? A intenção de todo recorrente é, sim, a modificação, reforma ou anulação e até mesmo a reconsideração do ato judicial proferido pela autoridade competente, ok? Com relação aos embargos de declaração, inicialmente é importante consignar que, sendo necessária a interposição do mesmo, logicamente a sentença prolatada e publicada não foi aquela que atendeu totalmente às pretensões que foi apresentada durante o desenrolar processual, né? Tecnicamente, podemos confirmar que as oportunidades legais que pode sustentar pedido de embargos é justamente quando existir obscuridade, contradição, omissão na sentença, né? São aí principalmente esses principais pilares aí que vão deixar a oportunidade aberta para a interposição dos embargos de declaração. Mas é preciso bastante prudência para o uso desse importante recurso jurídico, pois não podemos nos esquecer que os embargos de declaração são dirigidos para apreciação do mesmo juiz que prolatou a sentença. Tá? Isso mesmo, é o próprio juiz da causa que recebe os embargos de declaração para apreciação e, normalmente, salvo o melhor juízo, é sim bem difícil, me arrisco a dizer, né? Se não raro, o magistrado que reconhece aí uma falha dessa ordem, tá? Dessa ordem mencionada acima. Ou seja, em sua decisão, se realmente aconteceu lá na hora que ele foi dar a decisão, dele ter deixado passar aí alguma obscuridade, alguma contradição, alguma omissão, né? Normalmente, isso aí podemos dizer que isso é fato. O pessoal da magistratura é mais difícil de reconhecer, né? Mas, nesse caso, o recurso pode ser negado, né? Se ele não entendeu que não houve nenhum desses três requisitos, aí ele pode, evidentemente, negar, né? Não aceitar, não receber, entender que aquele recurso não era cabível, tá? Isso é possível, sim. Agora, ele pode também ser aceito, tá? Isso é fato, é possível, né? Aliás, e também na minha experiência aí de mais de 3 décadas, em várias oportunidades foram sim aceitos os embargos de declaração, tá? Então, mas nós devemos sempre lembrar que na condição de postulantes, né, ainda que a gente possa aí vislumbrar um deslinde lá na frente, né, do pedido que não vai virar, não vai ser possível, negligenciar a sua interposição não pode acontecer, pois mais adiante pode fazer muito sentido para o postulante, ainda que momentaneamente ele tenha tido aquele resultado que ele julgou inócuo. Isso pode acontecer. Olha, no próximo ADVJus falarei a respeito do recurso de apelação, mas faço sempre esse lembrete para você. Lembre-se sempre, saber tudo, atender todo tipo de demanda jurídica é a receita infalível para o insucesso. Especialize-se. Ok? É isso mesmo. Meus amigos, agora com imensa satisfação, entrevista ADVJus. Falei para você se especializar, aliás, como o Dr. Márcio Espímpolo, especialista em direito condominial. O Dr. Márcio Espímpolo é o novo presidente da ANACOM. Esteve aqui no estúdio do ADVJus. Eu falei com ele. Confira. Legal demais, entrevista ADVJus, que honra, que satisfação, eu recebo mais uma vez aqui nos nossos estúdios, né, o Dr. Márcio Espímpolo, que ele é especialista em direito condominial, meu parceiro já de longa data, do portal jurídico ADVJus, colunista do nosso portal, para a nossa honra e satisfação. E mais uma alegria ele traz agora para a gente, o Dr. Márcio agora é o novo presidente da Associação Nacional da Advocacia Condominial, isso mesmo, a ANACOM. Na última semana aconteceu a eleição em São Paulo, né? E o novo presidente da
da ANACOM agora é o Dr. Márcio. A entidade era até então presidida pelo Dr. Miguel Zain, agora o Dr. Márcio Espímpolo assume essa empreitada. Doutor, que prazer, parabéns. Obrigado, Marco. É um grande prazer estar aqui com você de novo. Estar aqui é uma honra sempre. Também quero congratular aí os telespectadores, os nossos assíduos ouvintes e também telespectadores aí. E é realmente uma alegria estar aqui com você nesse momento, né? Logo após aí a aclamação como presidente da ANACOM. Doutor Márcio, que é também colunista aí da Rádio CBN, dentre outros órgãos, né? Professor lá da pós-graduação, inclusive na PUC de Campinas, e tem realmente aí um rol de atribuições, e agora mais uma tarefa, né, doutor? Doutor, eu digo assim, né? Eu digo tarefa, evidentemente que é uma área de domínio sua, né? O direito condominial, né? Mas a ANACOM é uma associação que ela congrega aí em nível nacional a categoria, não é isso? Sim, estamos hoje em 22 estados. Bem, eu participo da ANACOM desde a sua fundação, né? Sócio fundador da ANACOM, na verdade. Então estamos em 22 estados, no Distrito Federal também. Só falta 4 estados aí para a gente atingir o nível maior completar, né? O ciclo aí de todos os estados. Mas é realmente uma grande alegria estar por trás disso. E a questão hoje, o maior desafio talvez seja gerenciar pessoas, né? Certeza. Porque nós temos aí aproximadamente 350 advogados associados da associação. Então, realmente, talvez o maior desafio vai ser esse mesmo. É isso. Doutor Márcio, agora que esse encontro, né, que o senhor teve lá, inclusive com o ex-presidente, o doutor Miguel, né, o Miguel Zain, deu para sentir lá que ele entregou aí a chave da ANACOM com o sentimento do dever cumprido? Sim. Digamos que ele ficou um pouco receoso daquele filho que você faz a gestação, vive com ele 3 anos e depois tem que entregar para uma outra pessoa. Ele teve esse sentimento também que nós percebemos, mas assim, é brincadeira, um senso de realização dele é muito grande, até porque ele deixou um excepcional legado. É verdade, é isso mesmo. Nós inclusive estivemos participando aqui de uma Assembleia Nacional que ocorreu aqui em Ribeirão Preto, e na época a gente teve aquele contato especial com o Dr. Zain, né? Para quem a gente quer sim mandar um fraterno abraço. Inclusive de congratulações. Doutor Márcio, agora na presidência, né? Tudo bem, é o senhor. E a diretoria, como será ou como está sendo composta, como ela está composta? A diretoria nacional, ela é composta, foi escolhida por mim também, e ela é composta por membros de vários estados, inclusive, né? Nós temos o vice-presidente, que é da capital, São Paulo, temos ali o secretário-geral, que é do Rio Grande do Sul, sim. Temos o primeiro secretário, que é do Espírito Santo, o diretor de assuntos institucionais do Rio de Janeiro, a nossa diretora tesoureira da Bahia e a vice-tesoureira é de Sorocaba. Então, tentamos aí trazer os associados de vários estados para compor essa diretoria nacional. Diversidade de estados que não vai faltar, né, Exato. Doutor Márcio? É isso mesmo. Agora já deu ali para o senhor mensurar ali o tamanho do desafio, né? Já deve ter fixado alguma meta que pode ser buscada, né? Outras que podem ser pensadas? Inicialmente a gente pretende aumentar o número de associados e também aumentar a participação da ANACOM nos processos onde nós estamos como amicus curiae, no STJ, para que a gente consiga, digamos que levar a especialidade do ramo, do segmento condomínio para esses ministros, né? Porque obviamente o ministro ele tem que julgar todo tipo de ação, ministro do STJ, e aí quando a gente consegue ter uma participação mais a miúde dentro dessas instituições, a gente consegue talvez transmitir um pouco melhor uma especialidade que talvez nem sempre eles têm. Então esse é um dos objetivos da ANACOM também, com a participação maior como no judiciário como amicus curiae. Certo, interessantíssima, né? Essa medida logo inicial já ser assim implementada, né, doutor? Busca um foco um pouco diferente, mas não muito mais importante, né? Inclusive a gente já falou aqui agora mesmo, né,
que já se realizou, inclusive aqui em Ribeirão Preto. A última, se eu não me engano, foi em São Paulo, se eu não me falha a memória, a Assembleia Nacional, né, que é um encontro presencial do qual nós participamos, que é excelente, além de ser uma oportunidade de renovação de conhecimentos, né, porque tem muitas palestras com muita gente que tem realmente um referencial dentro da matéria, né, que converge ali para dentro do direito condominial, né. E já temos aí no radar a possibilidade, né, de acontecimento de uma nova assembleia agora na sua gestão, para onde seria talvez? Sim, ainda não temos a localidade, mas vamos fazer esse próximo congresso no ano de 2026, talvez maio do ano de 2026. Já estaremos começando os preparativos agora a partir de junho. Certo. Isso mesmo, eu falei com o Dr. Márcio Espímpolo, né, meu parceiro aqui de ADV Jus, de ADV Especial, já de longa data, colunista aqui para nossa honra e alegria, e ele é o novo presidente da ANACOM, Associação Nacional dos Advogados da área do direito condominial. Quero ratificar aí meus votos de congratulações, Nil, meus parabéns e muito êxito, sucesso na nova empreitada. Obrigado, Marco, mais uma vez. Agradeço em nome da ANACOM aqui essa participação, esse espaço dado, principalmente à ANACOM e também, logicamente, por nós estarmos aqui sempre como colunistas. Legal demais. Ratifico meus agradecimentos ao Dr. Márcio Espímpolo. Agora, o momento do sorriso. Todo mundo sabe, né? Eu já digo sempre, gosto muito. ADV Jus, momento divino. O melhor vinho é aquele que você gosta. Oferecimento La Botilha. Confira. Este é o Fonte da Perdiz, um vinho português tinto da prestigiada região do Douro, elaborado com Touriga Nacional, Tempranillo, Touriga Franca. É um vinho com uma coloração de rubi de média intensidade. No aroma ele apresenta toques florais, mas com bastante frutas vermelhas maduras. E no paladar ele é bem envolvente, com uma boa acidez, um vinho muito equilibrado. Para ser servido com massas mais potentes, um pouco mais intensas. E combina muito bem também com carnes vermelhas. Para ser degustado entre 16 e 18 graus, venha conhecer aqui na La Botilha. Legal demais ter você aqui comigo em mais um ADV Jus TV, que vai voltar breve com um programa inédito, certeza. ADV Jus, tô ligado, ADV Especial, vem pra cá fazer parte você também. Um forte abraço, até o próximo.